Olá, bom dia! Estamos ao vivo nesta quinta-feira pela manhã, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios PT na Câmara, recebendo nesta quinta-feira o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que sempre participa conosco aqui na quinta-feira, fazendo uma análise da conjuntura política nacional, um resumo da semana, dos principais fatos políticos aqui de Brasília, do país. Bom dia, deputado Rui, bem-vindo novamente. Bom dia, obrigado. Ô Leite, eu queria hoje, antes de a gente começar a falar das notícias da semana, ter uma manifestação aqui muito forte, muito firme de indignação. Essa cultura de ódio que tem sido disseminada no país, milícias, provocações. Lá em São Paulo, um deputado propôs fazer uma homenagem para o Pinochet. Felizmente, o presidente da Câmara, da Assembleia, já proibiu a manifestação. Sim. Por pedido de deputados do PT, do PSOL. Claro. E aqui na Câmara, nós tivemos essa semana 2 episódios lamentáveis. O primeiro, no dia praticamente da Consciência Negra, dia 20 de novembro, 2 deputados arrancam um painel, tinha uma homenagem ali no corredor, aos negros, a Lei Caó, foi um jornalista que fez uma lei que proíbe discriminação racial, criminaliza a discriminação e o preconceito racial. Eles arrancaram um painel, Sim. Pretextando que ali tinha um policial militar, quando na verdade sinalizava o Estado, o poder do Estado, promovendo o genocídio da população negra, né? Exato. E, além de ser um ato de racismo na prática, atentava contra o patrimônio público também, porque ali não fomos nós que colocamos aquele painel. Sim. Foi a mesa da Câmara com recursos públicos, então foi muito ruim. Houve uma manifestação grande, nós inclusive saímos do plenário para protestar, recolocamos ontem as placas. Isso. E agora está lá a placa recolocada, uma charge do Latuf, né? Isso. Então foi muito ruim que isso aconteça aqui dentro da Câmara dos Deputados. Então quero condenar isso. Houve a mesa também, de certo jeito, mas se manifestou também. E em seguida, ontem, a continuidade aí atingindo uma companheira nossa, a deputada Maria do Rosário, que estava no corredor gravando uma live, e foi atacada por um deputado que começou a dirigir impropérios a ela, a xingá-la. Foi preciso chamar a segurança, ela foi à DEPOL, fez um BO. É preciso haver alguma responsabilidade com relação a isso, precisa ser responsabilizado, ou com a cassação do mandato, algum tipo de medida. Isso não pode continuar acontecendo, daqui a pouco vai ter tiro aqui dentro. Então, queria condenar esses atos e, ao mesmo tempo, manifestar minha solidariedade, meu companheirismo à deputada companheira Maria do Rosário. Perfeito. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, diretamente aqui dos estúdios PT na Câmara, em Brasília. Pedimos que você já compartilhe essa transmissão, curta, comente, mande sua pergunta, tá? E chame também seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, e conheça de fato como é o trabalho de um parlamentar atuante que luta pela democracia, pelos direitos dos trabalhadores aqui no Congresso Nacional. Deputado, de fato, ontem se iniciou o mês da consciência negra, dia 20 de novembro, dia do Zumbi de Palmares, e o Congresso Nacional vivendo aqui dentro também essa cultura, digamos assim, do ódio, propagado inclusive pelo mandatário, presidente da República. Lamentável. Aliás, ontem o jornalista Kendi Alencar, o jornalista Thales Faria, publicaram posts dizendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que tem um desmentido da declaração anterior do prédio do condomínio onde morava o presidente Bolsonaro, mas ao mesmo tempo que a Polícia Civil investiga, e aqui precisamos ter muita responsabilidade ao falar isso, é uma investigação, mostrando indícios de que haveria uma participação de um dos filhos do presidente, o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, no assassinato
da vereadora Marielle e do motorista Anderson. Então, essas investigações precisam prosseguir e é uma afirmação gravíssima e faz parte dessa cultura de ódio, de violência que você estava aqui agora mencionando. Aliás, ainda Sim. sobre o Dia da Consciência Negra, eu tenho muito orgulho de ter sido no governo da prefeita Marta, quando ela era do Partido dos Trabalhadores, eu era secretário de governo, que nós instituímos o feriado do dia 20 de novembro. Não existia lá na capital. Né? Em São Paulo. Verdade. Deputado, ontem também, aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, né, foi aprovada a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, a PEC 199, né, que prevê já a prisão a partir de segunda instância e uma restrição de acesso de recursos aos tribunais superiores. A gravidade dessa PEC, eles estão, deputado, na verdade, tinha uma PEC anterior do mesmo deputado, que deve estar sendo orientado por alguém, e essa PEC afrontava diretamente o artigo 5º, inciso 57, e também o artigo 60 da Constituição. Então, eles retiraram essa PEC, apresentaram 199. Na verdade, é um expediente para tentar contornar aquilo que é incontornável. O artigo 60 diz expressamente: não pode ser objeto de emenda qualquer projeto tendente, não é nem que é tendente a revogar direitos fundamentais. E os direitos fundamentais estão todos, direitos e garantias fundamentais, estão todos inscritos no artigo 5º, e o inciso 57 fala expressamente que ninguém pode ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória em última instância. Então, última instância é o Supremo Tribunal Federal. É um expediente para tentar contornar isso. O presidente da casa tem dito que vai criar agora uma comissão especial e espero que isso não seja votado e não seja aprovado, porque já fizeram tantas emendas à Constituição, ela está sendo tão violentada. Sim. Isso seria atacar o cerne da Constituição, até porque num dos votos lá no Supremo Tribunal Federal, se não me engano, do ministro Gilmar Mendes ou do Lewandowski, eles foram consultar as atas, os anais da Constituinte, e lá viram que 75% dos constituintes tinham se manifestado claramente em relação à questão da condenação em última instância. Eles ficam dizendo o seguinte: não tem nenhum país que tem essa questão da última instância e tal. Tem sim, tem poucos países, mas você tem que comparar as legislações também. Os Estados Unidos, por exemplo, não tem, chegar até a Suprema Corte, mas eles têm uma série de garantias anteriores para que uma pessoa possa ser condenada. Claro. Inclusive, uma coisa que não tem aqui, o juiz de instrução não é o juiz que julga. É outro. É outro. Então, aqui o Moro, ao mesmo tempo que foi juiz, foi acusador e proferiu a sentença. Então, por isso que tem garantias acima para evitar que o juiz de primeira instância arbitrariamente mande alguém para a cadeia, como tem sido comum. E fizeram um estardalhaço com a mudança do Supremo. Na verdade, no Rio Grande do Sul foram 3 pessoas beneficiadas. 3 no Rio Grande do Sul. E aí tem um juiz do Paraná, que certamente é contra essa decisão do STF, e libertou um homicida que não estava apto a ser beneficiado pela decisão do Supremo. E faz isso para quê? Para dar eco àqueles que dizem que milhares de estupradores, ladrões, assassinos serão soltos a partir daí. O que é uma grande mentira. Que é uma grande mentira, um processo de manipulação para levar a população a imaginar que uma coisa que garante o seu direito, na verdade, vai prejudicá-la. Lamentável essa votação na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto eu considero que é inconstitucional, mesmo ele com esses contornos, e nós vamos alertar a população sobre isso.
Por isso que nós estamos aqui no programa Ponto a Ponto, diretamente de Brasília, conversando hoje com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que está fazendo uma análise da conjuntura política nacional, dos principais assuntos da semana aqui em Brasília. Queremos... E veja, se essa questão da segunda instância vale para os crimes penais, então as decisões sobre execução financeira, questões trabalhistas, todas elas então deveriam ser resolvidas nesse patamar, os conflitos bancários e tal, quando na verdade todos esses casos chegam, como é de direito, até a última instância. Até a última instância. Então não pode ser só para, como disse aqui o deputado líder do Novo, vamos mudar o artigo 283 do Código de Processo Penal para que quem foi solto agora possa voltar a ser preso. Sim. Então é uma coisa induzida, como se fosse uma medida especial, específica para atingir o presidente Lula. Como foi a condenação, para impedir que ele fosse candidato. O grande problema também, né, deputado, é a fulanização desse processo, né? Que o STF, né, com a demora também em julgar. Aliás, essa semana também, através de declarações do ex-ministro Gustavo Bebiano, que foi coordenador da campanha do Bolsonaro e, portanto, insuspeito para falar mal dele, ele disse que o ministro Sérgio Moro, então, à época juiz, teve 6 ou 7 conversas com Onyx Lorenzoni, com o Paulo Guedes, onde ele foi consultado sobre se seria ministro. Ora, primeiro, que consulta é essa? Você fala, escuta, se o Bolsonaro for eleito, você topa ser ministro? Ele fala, sim. Então, já há uma concordância prévia, porque se o Bolsonaro não ganhasse, essa concordância não significaria nada. E a outra conclusão é que ele esteve aqui na casa convocado e mentiu. Mentiu, porque disse que não tinha tido encontros anteriores e tal. E foi antes do segundo turno. Portanto, antes que ele divulgasse, deixasse vazar a suposta delação do Palocci, para, inclusive, prejudicar a campanha do Fernando Haddad. Para quem quiser conferir, inclusive, essa mentira do Sérgio Moro, que o deputado acabou de falar, ele esteve no dia 19 de junho na CCJ, aqui na Câmara dos Deputados, e nós localizamos o vídeo e as notas taquigráficas nessa semana, né, deputado? E publicamos desmentindo Sérgio Moro mais uma vez. Mas, deputado, aqui os internautas hoje também estão acompanhando desde cedo. A Cida Araújo faz um comentário referente à violência, ao ódio propagado aqui dentro da casa, dizendo que realmente é muito triste, uma falta de respeito, diz a Cida Araújo. O Alexandre Bernardino, cassação a esses fascistas milicianos. A Márcia Maria deseja um bom dia ao senhor, a todos. A Cida está falando de Vitória. Kira Giacomo, bom dia. O deputado Rui Falcão. Aqui, a Kira Giacomo é de Ribeirão Grande, São Paulo, lá do seu estado, deputado. Eliane Lima, lá de Caçador, Santa Catarina, lá do oeste catarinense. E também lá do Além-Mar de Lisboa, Berenice Cesário. Boa tarde em Lisboa, já almoçaram, né? Já almoçaram, Alexandre Bernardino. Lá é outro clima em Portugal agora, com a esquerda no governo, né? Exatamente. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português. Por isso Portugal hoje, inclusive, tem muitos brasileiros, né, que estão morando em Portugal, deixando o Brasil, né, nesse caos proporcionado desde o golpe em 2016, estão vivendo sob um governo socialista lá em Portugal. Que bom, né? Deputado, mas nós aqui continuaremos resistindo. Vamos para Portugal, né? A gente já experimentou aqui, né, os governos do PT, que foram excelentes administrações que geraram emprego, renda, saúde, educação. Reduziu a desigualdade. Reduziu a desigualdade, né? Então, mas a gente vai retomar, né, deputado? O Lula está aí, está livre. Dizem que 2022, o melhor seria retomar antes. Antes, né? Através de eleições livres, com a saída desse pessoal. A saída imediata desse povo que está aí destruindo o país, né? Entregando, batendo continência para a bandeira americana. Né? O pior é que tem gente batendo continência para a estátua do velho da Havan, né? Estátua do velho da Havan. E até marchando também. Marchando, né? O velho da Havan, aliás,
notório sonegador de impostos, né, do recurso que falta lá no posto de saúde, Exatamente. na estrada, na educação, na segurança, né? Mas falando em destruição do governo Bolsonaro, deputado Rui Falcão, medida provisória 905, a MP chamada da Carteira de Trabalho Verde e Amarela. Mais uma... Ele faz Primeiro tem uma coisa que é como é que eu diria? Ele ele diz que vai gerar emprego para jovens, e para gerar emprego, ele taxa os desempregados em 7,5%. Ou seja, a pessoa que está desempregada e está apta ao seguro-desemprego terá que contribuir com 7,5% do seu... contribuição de INSS. Para gerar emprego. Para gerar emprego. O desempregado. Então é uma coisa assim inusitada, né? Mas tem outras coisas tão graves. É uma reforma trabalhista, na verdade, disfarçada, e dizem até que é pior do que a reforma trabalhista do governo Temer, se é que é possível alguma coisa ser pior. Mas é. E ele liquida, ou propõe liquidar com várias categorias, inclusive a nossa. Sim. A dos jornalistas, dos radialistas, dos cinegrafistas, dos fotógrafos, sim, que, embora já não haja mais necessidade do diploma do jornalista, sim, mas há uma regulamentação profissional, exigência de registro no Ministério do Trabalho, e ele pretende distinguir essas e outras profissões também. Sim. Inclusive, parece que o despachante, o corretor de seguros, sim, nós aqui achamos que essa medida provisória tem que ser devolvida, porque além dessas coisas pavorosas, ela é também inconstitucional. E eu apresentei, no dia 20, 3 emendas supressivas, dirigidas especificamente para a questão das profissões e da profissão do jornalista. Né? Foi um pedido até da FENAGE, a nossa federação, e eu apresentei essas emendas supressivas. Mas eu espero que não haja nem necessidade de apreciar essas emendas e que a medida provisória seja devolvida pelas mesas da Câmara e do Senado. Do Senado, né? Inclusive, o PT encaminhou, né, um requerimento no início dessa semana, segunda-feira, assinado pelo líder, em nome da bancada, né, ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para que ele devolva esta medida, né? Porque tem uma série de, além de a medida provisória, além de retirar ainda mais direitos trabalhistas, né, ela fere, né, princípios constitucionais, né? Altera leis complementares, que a medida provisória não pode fazer isso e tal, por isso que a gente está pedindo, além dela não ser emergencial, ser necessária que seja aprovada de imediato, né? Exatamente. Então, por isso que a nossa bancada encaminhou esse pedido de devolução. A propósito, deputado Rui Falcão, nós estamos conversando sobre reforma trabalhista, mundo do trabalho. O desemprego no Brasil, ele continua aumentando, e principalmente o subemprego, né? Sem garantia, sem nada. Na verdade, eles estão disfarçando os números do desemprego, porque estão incluindo entre os empregados aqueles que fazem bico, aqueles que estão com a jornada de trabalho intermitente, que é trabalhar um número menor de horas e recebendo um salário menor, portanto, mas tem até a carteira assinada. E tem uma coisa que cresce na informalidade, que são os trabalhadores dessas empresas de aplicativos. O Uber Eats, o Cabify, o iFood, todos esses aplicativos. Tem gente entregando comida de bicicleta e sem nenhum direito. Aliás, é um tema que eu estou pretendendo apresentar projeto aqui na casa, porque na Califórnia e em mais 4 estados americanos, eles estão criando leis que obrigam os aplicativos a considerar esses trabalhadores como seus empregados, e assegurando-lhes os direitos a seguro-saúde, acidente do trabalho, registro. É algo que nós vamos fazer aqui no Brasil, que há uma legislação hoje, no âmbito também da OCDE, para instituir
tributos em relação a essas plataformas que criam esses aplicativos. Sim. A Amazon, o Google, o Twitter, para que sejam tributados, Sim. porque eles aparentemente não têm uma sede, não tem, e ficam sem qualquer tipo de tributação, embora cada vez mais estejam crescendo seus rendimentos, e é uma tendência mundial que isso vai crescendo permanentemente. Essa questão do emprego, do trabalho, cada vez mais, Leite, nós vamos ter que nos preocupar, porque já está havendo uma redução, algumas profissões estão desaparecendo, estão reduzindo o número de horas de trabalho no local de trabalho e aumentando o chamado home office, o trabalho em casa. Então, cada vez mais, nós vamos ter que caminhar para a redução da jornada sem redução de salário e instituindo, talvez, em escala maior, chamada renda universal. Cada cidadão ter direito a um rendimento mínimo, independente dele ter emprego ou não, porque os empregos, com o tempo, tendem a desaparecer, muitos empregos. Tá certo. Um comentário aqui, que tem um bolsomínio aqui, o Leonardo Melo, que está bastante agitado aqui na rede social, está bravo com o PT, bravo com o Lula. Calma, Leonardo, calma. Calma, Leonardo. Daí um comentário aqui, os bolsomínios estão agitados hoje na nossa transmissão. Deve ser por causa da agressão que protagonizaram contra a deputada Maria do Rosário ontem. Os bolsomínios são movidos a ódio. Mas podem mudar também, né, deputado? Eu sou favorável a tentar convencê-los, mas também aqui um alerta. Sim. Aqui ninguém abaixa a cabeça, não. E nós não tememos nem fascistas nem racistas. Não passarão. Não queremos essa troca de ataques e tal. Nós queremos conviver na democracia, reconhecer a diversidade, as diferenças, todas elas são possíveis e necessárias. Agora, não venham querer impor ideias à força, que haverá resistência. Com certeza. Inclusive, deputado, agora eu lembrei que na terça-feira, a deputada Maria do Rosário, que é vítima de perseguição do Bolsonaro há um bom tempo, ela foi indenizada, né? O Superior Tribunal de Justiça obrigou o presidente Jair Bolsonaro a pagar R$20 mil. Eram, né? 10 mil originariamente Isso. a multa, e chegou a 19 mil e pouco por causa de juros e correção. Etc. E ela fez uma doação aqui no Salão Verde Isso. para entidades que Defende os direitos das defendem os mulheres, direitos das né? mulheres. Tinha muita gente, foi um ato muito bonito. Eu até passei lá, eu Sim. estava indo para a Ela até me CPMI chamou, você atrasado, estava correndo, né? mas aí eu fiz uma cena de solidariedade, só tinha mulher ali na hora, eu falei, não vou. Tá certo. Aliás, mulheres determinadas, guerreiras, Exatamente. que não abaixam a cabeça e não têm medo não de intimidação. Foi um ato muito bonito. Aliás, talvez por isso os ataques a ela Os ontem. ataques, né? Deputado, o senhor passou pelo corredor na terça-feira porque estava se dirigindo à CPMI das fake news. Isso. O senhor tem participado ativamente lá dos debates, né? E como é que está hoje o trabalho Então, lá? Na terça-feira, nós ouvimos um delegado de polícia do Rio Grande do Sul e ambos doutores, né? E um da USP, que tem um laboratório da internet, que acompanha questão de direito e internet, um advogado, um professor universitário muito bom, também um delegado muito preparado. Sim. E eles falaram muito sobre possibilidades de regulação das redes sociais. E é importante a gente esclarecer que regulação não é censura. São formas de coibir as provocações, as campanhas de ódio, o estímulo ao suicídio, a manipulação de dados pessoais, a invasão da privacidade. Foi uma audiência muito proveitosa. Infelizmente, aqueles deputados e deputadas que gostam de provocar e tal, não estavam, Sim. perderam uma boa oportunidade de se ilustrarem, de se instruir, de aprenderem mais sobre isso, né? E eles ficaram, inclusive, de dar colaborações, e nós, através das nossas assessorias, talvez estejamos lá na próxima semana, que o TSE está elaborando normas
para as eleições de 2020. E eles, inclusive, já receberam a minuta, ela está em consulta pública, para fazer sugestões de aperfeiçoamento. E nessa reunião surgiram, inclusive, sugestões de como garantir transparência, de como garantir maior efetividade democrática para as eleições de 2020, porque serão 5.000 e tantos municípios. Certo. Se é difícil você fazer um acompanhamento na eleição majoritária presidencial, imagine uma eleição que se fragmenta em 5.700 e tantos municípios brasileiros. Nossa. Né? Então foi uma reunião muito boa, e na quarta nós fomos surpreendidos pela justificativa da deputada Joyce Hasselmann, que não compareceu, avisou que não podia comparecer. Sim. E aí havia duas versões sobre o não comparecimento. Uma no Twitter dela, sim, dizendo que tinha recebido novas e graves denúncias, sim, e precisaria processá-las para fazer uma apresentação mais criteriosa para a comissão. E a outra, que não é a versão dela, era a versão corrente nos corredores, que sim, taticamente ela tinha adiado, porque é possível que na semana que vem, com o surgimento desse sim, novo partido aí do presidente da República, sim, vários deputados e deputadas do PSL podem vir a ser suspensos e, portanto, sim, a bancada do PSL na comissão poderia ser modificada, criando um ambiente menos hostil à presença dela. Mas isso é uma versão sim, corrente nos corredores. A justificativa dela é que precisava avaliar melhor as novas denúncias que recebeu. Que a Joyce... E nós teremos a semana que vem, já confirmada, a presença do general Santos Cruz na quarta-feira, e na terça algumas empresas de checagem de fatos e atos, inclusive a que faz a checagem do Facebook. Então, é uma das coisas que está sendo prevista nas normas do TSE, que cada partido terá a obrigação de fazer checagem de informações antes de propagá-las. Tá certo. Alguns comentários aqui, para nós ir finalizando, né, deputado? O senhor tem ainda a agenda na sequência. O Edmilson Souza é lá de Diadema, São Paulo. Diadema, Grande São Paulo. Isso, na Grande São Paulo, ele sugere, deputado, né, que, se for possível, que os deputados passem por Diadema para ver o que está acontecendo no município, que, segundo ele, há um descaso total com a população em todos os setores, como saúde e segurança. Então, tá. Mas nós temos lá, podemos fazer, mas temos lá vigilante, o Felipe, certo, já foi prefeito, foi deputado aqui, provavelmente será nosso candidato. Sim. Prefeito. Temos nossos vereadores também, que certamente estão fiscalizando, mas né, podemos, tá aqui, pela oportunidade, dar uma chegada lá. Conferir lá em Diadema. E a Marta Ribeiro lembrou de ontem do tic-tac. Carluxo fugiu das redes sociais, mas não escapará da justiça. Tem outro tic-tac aí que eu não sei ainda se vai... Depois desse tic-tac do Carluxo, tinha um outro tic-tac. Teve outro? O Noblar botou lá, tic-tac. Então vamos aguardar aí, né, esses tic-tacs para que o Brasil volte a melhorar, mas não nas mãos desses milicianos. E nós estamos, né, aqui encerrando, hoje eu vou embora mais cedo, inclusive, sim, que nós vamos ter nesse final de semana o 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, com a presença do presidente Lula, de delegados e delegadas de todo o país, e eu espero que a gente possa, nesse 7º Congresso, traçar novas orientações para enfrentar essa conjuntura, mudanças organizativas no nosso partido para torná-lo mais atuante, mais presente nas periferias, mais junto ao povo trabalhador, às classes trabalhadoras, para realmente ter condições de deter esse processo de destruição do país, de corte de direitos conquistados com muita luta, e para isso o PT precisa estar muito preparado, não só aqui no parlamento, mas mobilizando a população em defesa dos seus direitos. Tá certo. Deputado, a propósito, amanhã tem o congresso, né, do partido. O senhor vai fazer a live às 18 horas amanhã? Ou então, eu preciso
Preciso ver lá ainda. os tempos do Congresso para Claro, ver que se vai estar envolvido no Congresso, né? Sempre às sextas-feiras o deputado Rui às Falcão 18 horas. promove, né, a live, o diálogo com os internautas pelas suas redes sociais. E é uma boa coisa. Nós tivemos que suspender uma live que coincidia com a feliz hora da libertação do presidente Lula, que Verdade. estava todo mundo transmitindo, eu inclusive, Com nas minhas certeza. redes também. Isso. E na semana seguinte o feriadão, que está todo mundo em casa, descansando, então ficamos Isso. 2 semanas 2 semanas. sem fazer esse contato direto É verdade. com Inclusive, os nossos apoiadores e que nos Claro. assistem. Né? É isso aí. Então, gente, nós queremos, né, agradecer mais uma vez aqui a participação do deputado federal Rui Falcão. Pedimos que você compartilhe, que curta, chame também seus amigos para acompanhar o trabalho do deputado Rui Falcão pelas redes sociais. Dizer que na sequência agora nós teremos uma entrevista também com o nosso querido deputado federal Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. E durante o dia e durante o final de semana nós estaremos transmitindo também pelo PT na Câmara, né, o 7º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Perguntar para o Patrus se ele vai ser candidato a prefeito de Para Belo prefeito? Horizonte. Olha aí, ó, olha uma boa, quem sabe ele já adianta aqui em primeira mão, né, por ponto a ponto. Então, muito obrigado, deputado Rui Falcão, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, uma audiência hoje que cresceu bastante, ficamos felizes, viu, deputado, hoje todos sempre são bem-vindos, né, inclusive quem discorda, para que a gente faça um debate saudável, né. Então, um bom dia, eu já ia fazendo Lula livre agora... aqui, mas agora... o Lula ganhou a liberdade para se defender, ele não está livre. Exatamente. Mas então é Lula inocente. Tá bom? Bom final de semana a todos. Muito obrigado.